Gostaria de, para concluir esse assunto sobre o princípio da cruz, gostaria de concluir falando de Jesus. Claro que eu tenho falado de Jesus aqui o tempo inteiro, mas gostaria de falar do exemplo dele. Jesus não apenas morreu numa cruz, mas Jesus viveu uma vida de cruz. Você consegue imaginar que a vida de Jesus foi uma vida de cruz? Jesus já era Deus. Ele não teve começo de dias. Ele era eterno. Estava na sua glória. Mas teve um dia em que, pela vontade do Pai, ele se encolheu, humilhou, num nível que não somos capazes de imaginar. Se você é capaz de saber a distância do céu à terra, ou saber a diferença de tamanho entre Deus e o homem, você vai saber a distância que ele percorreu, da sua glória até aqui. Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, você faz ideia da diferença de nós, que mal conseguimos carregar 100 quilos nas costas? Não, eu nem consigo 100 quilos, eu falei 100 aqui, mas eu não carrego 100 quilos. Provável que pouca gente aqui carregue. Um saco de cimento para mim já é uma luta proverbial. Tem quantos quilos? 50? Agora imagina aquele que sustenta todas as coisas, que criou todas as coisas. Qual distância que tem esse ser e o homem? Talvez seria uma distância parecida entre nós e um verme. Imagina, você amou tanto esses vermes, que você quer se fazer um verme também. E você tem o poder de se encolher, diminuir, e abrir mão de toda essa dimensão de vida que você tem, percepção de tudo que você tem, para enxergar o universo na ótica de um verme. Veja, enquanto você estivesse no corpo desse verme, você estaria vivendo uma angústia, um sofrimento muito grande. Essa é a cruz, era Jesus convivendo ali. Portanto, a cruz, no dia em que ele morreu, foi um cumprimento profético, mas a sua vida foi uma vida de renúncia e de cruz. Renúncia porque não temos noção do quanto ele se humilhou para se fazer homem. Por isso não tem revelação. Porque quando você tem revelação, você vai adorá-lo muito mais. E a sua gratidão vai ser numa medida muito maior. Porque quando você perceber o preço que ele pagou para vir aqui, e depois ainda ser rejeitado por esses vermes, e ser tido como o menor dos vermes, ao ponto de alguém olhar para ele e não ver nada de bonito nem de interessante, e ser contado entre os transgressores dos vermes, você não tem noção do nível da humilhação que foi. Por isso, o Pai se agradou em exaltá-lo, diz a Bíblia, e deu a ele um nome que está acima de todo nome. Por isso que o inferno treme ante a menção do nome de Jesus, porque ninguém nunca fez o que ele fez, nem jamais fará, porque só ele é Deus. Só Deus poderia se humilhar tanto. Portanto, só Deus também terá a glória que ele tem. Nenhum homem terá a glória que ele tem. Nenhum outro nome terá o nome que ele tem. É um nome que está acima de todo nome. É uma vida de cruz. Foi como Jesus viveu. Foi a sua história. Foi o seu padrão. Eu queria mencionar para você 7 coisas, ou 7 aspectos, que mostram a vida de cruz de Jesus. Primeiro, Jesus teve que aprender a submeter-se. Jesus teve que aprender a obediência. Lá em Lucas capítulo 2, no verso 41 até o 51, Lucas capítulo 2, do verso 41 até o 51, diz que Jesus era submisso aos seus pais, José e Maria. E olha o que diz. Verso 51 diz: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Essa é a palavra certa. Veja, tanto José quanto Maria eram de Nazaré, uma cidade do interior da Judéia, uma cidade pequena, um vilarejo. Entende? Se naquela época existia algum lugar que tinha instrução e cultura, não era em Israel. E se em Israel tinha algum lugar que tinha instrução e cultura, não era lá em Nazaré. Talvez lá em Jerusalém. Nazaré é um lugar tão atrasado que Natanael um dia falou: será que pode vir algo bom de Nazaré? Ah, não, eu quero que você conheça Jesus. De onde é que ele é? De Nazaré. Mas Nazaré, nunca conheci ninguém bom de Nazaré. Não conheci ninguém que vale a pena aprender com ele de Nazaré. E Jesus vem de lá? Vem. E Jesus, estando lá, diz a Bíblia, aprendeu a submeter-se a Maria e a José. Você pode achar isso coisa pequena, porque você se esquece às vezes que Jesus era Deus. Jesus era Deus. E ele teve que aprender a obediência.
Hebreus diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus teve que aprender a obediência. Hebreus 5, verso 8. Abre lá, quero que você leia esse versículo. É um versículo misterioso. Jesus, Hebreus 5, 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Por que que Jesus teve que aprender a obediência, meus irmãos? Por que ele teve que aprender a obediência? Porque ele era Deus. Deus não obedece ninguém, não. Você sabia que ninguém manda em Deus? Ninguém diz para Deus, faça isso ou faça aquilo outro. Ninguém dá ordens para Deus. Ninguém dá direções para Deus. Jesus é Deus, mas ele se fez homem. E ele era submisso a Maria e José. E sendo submisso, ele teve que aprender a obediência. Uma coisa que ele nunca tinha feito, agora vai ter que fazer. Vai ter que obedecer a alguém. E alguém que não tem o nível de entendimento, nem dos homens mais sábios da época. Porque obedecer e submeter a quem sabe mais até não é tão difícil. Mas submeter a quem sabe menos, a quem tem menos. Eita, olha a vida de cruz aqui novamente. Olha a cruz em operação aqui. Jesus não apenas morreu numa cruz, lembra disso. Ele viveu uma vida de cruz. Para ser para nós modelo e parâmetro. Se ele, sendo Deus, teve disposição de aprender a obediência, por que que você se acha tão importante e não consegue submeter a ninguém? Qual a grande luta nos casamentos? É a luta da mulher submeter ao homem e também do homem submeter à mulher. Qual que é a grande luta na vida da igreja? É a dificuldade que alguns irmãos têm de reconhecer a autoridade e submeter a ela quando encontra. De enxergar Deus atrás da autoridade e de submeter-se a Deus ao submeter-se a um homem, a um líder. E é porque nós nos submetemos que não vemos Deus vindo. Mas no lugar onde há submissão, a cruz se manifesta e a glória de Deus vem. Algo acontece. Submissão é uma expressão da cruz. Segunda coisa que vemos na vida de Jesus. Segundo aspecto da cruz. Jesus teve um coração ensinável. Isso nos fala de muita humilhação. A Bíblia fala que naqueles dias João Batista estava pregando o evangelho do reino. O evangelho do reino, diz a Bíblia, é o evangelho do arrependimento. E João Batista apareceu na Judéia pregando, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E João Batista veio batizando com água, batismo de arrependimento, sinal de mudança de vida. E um belo dia, quem é que vem ter com João Batista? É Jesus, que vem andando, quem sabe na beira do rio Jordão. E João Batista olha para ele, e naquela hora tem a revelação do céu, e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus chega para ele para ser batizado. Você acha que Jesus chegou para ser batizado como chega lá um manda-chuva? Não, eu penso que João Batista não batizava qualquer um, não. Você tinha que chegar lá, sentar, tinha que ouvir as palavras, você tinha que ouvir as preleções, você tinha que submeter a liderança dele. E olha, quem que você acha que estava lá para ser batizado por João? As autoridades? As pessoas mais sábias? Os fariseus? Os escribas? Quem que você acha que estava lá para ser batizado, meus irmãos? Só os pecadores, só os párias, só os rejeitados, só aqueles que de fato tinham que ser batizado mesmo. Gente cheia de pecado. Só esses estavam lá, porque o evangelho é para esses mesmo. Jesus disse que remédio não é para os sãos, e sim para os doentes. Ele veio para os doentes. E João Batista estava lá com aquele monte de pecador sendo batizado. E de repente, olha quem aparece na fila. Jesus sendo contado no meio de quem? No meio dos pecadores. Isso é cruz, querido. Isso é cruz. Como é difícil para nós estar num ambiente que não é o nosso. Fui participar de um curso esse tempo atrás. Em um curso como esse, 10 dias. Eu cheguei no aeroporto, me mandaram um carro me buscar, uma van. E a van estava cheia de adolescentes. E eu pensei comigo, será que esse curso vai ser com adolescentes? Eu pensei assim, eu sou pastor de uma igreja. Eu sou pastor de uma igreja grande. Tenho muitos anos de ministério. Vou fazer um curso com adolescentes. Irmãos, eu entrei numa crise naquela van. Falei, Deus, se for, eu volto hoje mesmo. É a passagem de volta, não vou ficar.
Isso não está certo. Eu sei que quando foi chegando perto do hotel, eles pararam a van num outro hotel e a molecada desceu. E ficou só eu e mais 2, que eram da minha idade, apropriado, né? E nós fomos para o hotel. Quando eu cheguei lá, eu fiquei alegre de ver que o pessoal era gente que eu imaginava que deveria ser mesmo. Mas, depois que eu cheguei, Deus falou comigo, e se fosse mesmo eles? E se fosse? Olha como você ainda se acha tão importante. Como você se acha alguma coisa. Você não está disposto a aprender nem com esses. Eu fiquei pensando, ainda bem que o Senhor é bom, o Senhor me livrou desse teste. Eu falei, Senhor, obrigado, Tu és bondoso demais. Vou te adorar muito hoje. Porque o Senhor sabe tudo. O Senhor me expôs sem ter que me colocar nessa situação. Eu me humilho, Senhor, é verdade. Eu sou o culpado. Presta atenção. É verdade. É horrível você ser contado no meio de gente que não é do seu nível. Olha o nível de Jesus. Não tinha pecado nenhum. Não precisava de ser batizado. O próprio João falou para ele, você que tem que me batizar, e você vem a mim? E você está aqui no meio desse pessoal? Eu imagino que deveria ter um monte de fariseu lá olhando. Você acha que os fariseus não ficavam vendo quem estava sendo batizado? E falavam, aquele ali é pecador mesmo, tinha que batizar. Eu não preciso, não estou precisando de batismo ainda. Sou uma pessoa muito santa. E está lá Jesus no meio dos pecadores. E daqui a pouco Jesus começa o ministério dele. E começa a pregar. Será que algum fariseu não falou também em algum momento? Eu conheço você não estava lá na classe dos catecúmenos, batizando João Batista? Eu te vi lá pegando aula, rapaz. Você é pecador. Será que corri o risco disso? É possível. É possível. Mas a cruz implica em fazer a vontade de Deus. Porque o Senhor disse para João, é melhor fazermos assim, porque importa cumprirmos toda a justiça. O Pai quer que eu esteja é aqui que eu vou ficar. Mas imagina o desconforto. Imagina a situação, sabe, embaraçosa, difícil. E como Jesus teve a postura de aprender com João. João estava lá pregando. Não é verdade? Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, se não der bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Imagino que a mensagem de João era forte, dura, contundente. Mas Jesus, quando iniciou seu ministério, no primeiro sermão, o sermão da montanha, como é que ele termina o sermão? Lá no capítulo 7, mesma coisa. Uma árvore boa não pode dar fruto mau, nem a má pode dar fruto bom. Já está posto o machado à raiz da árvore. A árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Será que algum fariseu poderia ouvir e dizer o quê? Já ouvi isso aí, João falou isso. Nada de novo. Não, esse aí está imitando, esse aí imita os pregadores tudo. Qual que é o grande receio dos irmãos em aprender com os outros? Que aprender com os outros é cruz, querido. Qual que é o desejo dos pastores de ser original? Não, essa mensagem é minha, é original, eu aprendi, é tudo meu isso aqui. Nós gostamos de falar que nós iniciamos alguma coisa, porque isso é a nossa glória, é o nosso ego. Mas falar que aprendemos com alguém, que recebemos de alguém, é tido como sendo algo inferior, menor, até desprezível. Isso é ego também, irmãos. Eu faço questão que os pastores leiam, eu vou dando livros para eles lerem, e à medida em que eles leem os livros, eles vão me vendo nos livros. É ou não é? Eles vão me enxergando. Ah, o pastor Luiz leu isso aqui mesmo. Eu lembro que ele falou isso aqui um dia. Sabe qual que é a minha única glória? É que eu não leio só um livro. Eu leio muitos. Então eles têm que ler muito para me identificar em todos. Essa é a minha glória. Mas eu vou deixando eles lerem todos, e eles vão vendo. Aprendeu com esse, aprendeu com aquele, pegou um pouco desse, e eu vou me enriquecendo com todos eles. Entende o que eu estou dizendo? Às vezes algum quer um livro só que eu tenha pegado, mas não é um livro só, infelizmente. Mas também não sou original, nunca quis ser, e não tenho nada original. Talvez a minha única originalidade seja juntar esse tanto de coisa que eu aprendi com os outros. Talvez seja só isso. Presta atenção. Originalidade é ego. Se o Senhor te dá algo original, glória a Deus por isso. Mas pouca gente teve esse privilégio, viu, querido? Pouca gente. Não corra atrás disso. Aprenda com quem vem antes de você. Quantos irmãos têm desprezado tantas fontes preciosas, só porque ele não concorda com o tupete do pregador, só porque não concorda com a roupa que ele está usando, ou porque é muito formal, ou porque é muito informal, e você está deixando de receber algo. Recebe, vai lá, ouve. Ah não, esse pregador aqui, ele é muito cheio de si. Tudo bem, mas se o que ele está falando é de Deus, e esse negócio de Deus aí, eu quero. Eu deixo para lá o si dele, e fico com o de Deus. Ah, mas esse irmão aí, ele é muito assim, um assado. Oh, não, esse aqui não tem a mesma visão. Tudo bem, a visão dele é outra, mas o que ele está falando é de Deus, é palavra de Deus, eu quero receber.
E você ter essa humildade, isso é cruz, querido. Você receber de muitas fontes. Jesus, que é Jesus, aprendeu algo, aprendeu obediência. Ele criou tudo. Você que não vai aprender, quantos querem aprender também? Isso é cruz. Isso é cruz. Terceiro aspecto que nós vemos na vida de Jesus. Ele não agiu no entendimento próprio. Vamos ler uns 3 versículos lá em João, para ilustrar isso para você. Abre lá em João 5. João, Evangelho de João, capítulo 5. Olha o verso 19, o que diz. João 5, verso 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Em outras palavras, eu não tenho iniciativa, eu não faço nada por mim, eu dependo do Pai. Olha o verso 30, João 5, verso 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Que afirmação extraordinária. Eu não faço nada de mim mesmo. De mim mesmo eu não tenho nada para dar para vocês. Eu não tenho nada meu para que vai ser útil para você. Tudo que eu tenho vem do Pai. Eu não tenho poder nenhum em mim mesmo. O poder que eu tenho vem do Pai. Na forma por que ouço, julgo. E o meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Olha o capítulo 8, verso 28. João 8, verso 28. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E sabereis também que nada faço por mim mesmo. Nada faço por mim mesmo. Ora, se Jesus, que é Jesus, teve essa postura de não criar métodos próprios, de não edificar uma obra baseada no seu entendimento próprio, no seu esforço próprio, muito mais nós. Então a terceira característica de Jesus: não agiu na força própria, nem no entendimento próprio. A obra de Deus é feita por Deus, na força de Deus. O que não vem de Deus vai ser tirado. Deus não é um construtor inepto, Ele tem um projeto e tem uma planta. Nós seguimos o projeto de Deus. Tudo aquilo que for acrescentado, adicionado, que não faz parte da visão original de Deus, vai ser removido. Nós seguimos o modelo que nos foi mostrado no monte, como foi a Moisés. E o Senhor diz a Moisés: Moisés, vê que você faça tudo do jeito que te foi mostrado no monte. Há um modelo para ser mostrado. Jesus seguiu o modelo, nós também seguimos o modelo. Quarto, Jesus abriu mão do amor próprio. Todos nós temos o medo instintivo, natural. É o medo de sermos prejudicados, feridos, rejeitados, esquecidos. Essas coisas nos apavoram tremendamente. Mas lá em Mateus 16, os irmãos conhecem a história. Jesus chegou para os seus discípulos e falou: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles disseram: a uns diz João Batista, outros Elias, outros algum dos profetas. E ele falou: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro, pulando, disse na frente, falou: eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor olhou para ele e disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou te dar as chaves do reino. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Mas depois o Senhor continuou dizendo, e disse: olha, é necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos e sacerdotes dos escribas. É necessário para Jerusalém para ser morto, mas eu vou ressuscitar. Aí Pedro, que havia ganhado elogio, esse é o problema de gente eguda que ganha elogio. Ele fica viciado, quer ganhar toda hora. Aí Pedro, que acabou de ganhar um elogio, dizendo: tu é muito bem, Simão Pedro, muito bem. Aí o Senhor vira para ele agora e fala o que para ele? Aliás, Pedro fala para ele: Jesus, o que é isso? Isso de maneira nenhuma te acontecerá. Lembra, Jesus, te falei agora mesmo, tu és o Filho de Deus. Está esquecendo, Jesus? Foi o Pai que me revelou, tu és o Filho de Deus. O que o Senhor falou para Pedro? Arreda, Satanás. Eu imagino os outros 11, desnorteados, falam: nossa, agora mesmo ganhou um elogio, agora está possesso aqui. Como é que faz? Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas do mundo. Aí o Senhor, em função disso, por que o Senhor foi tão duro com Pedro?
Porque Pedro tocou naquele ponto que é mais sensível a todo homem, a autopreservação. O desejo de ser amado, o desejo de ser reconhecido, o desejo de que ninguém o rejeite. Aí o Senhor falou, olha, vocês querem ser meus discípulos? Aprendam isso. Você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e então siga-me. Por quê? Jesus disse, quem quiser salvar a vida, vai perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, vai achá-la. Eu estou indo para Jerusalém para perder a vida. E eu sei que ao perdê-la, na verdade eu vou achá-la. É só uma semente que vai ser semeada. Isso também é cruz. É a disposição de chegar num nível onde você aborrece completamente a glória humana, o amor próprio, o amor ao conforto. Então esse é o quarto item. Jesus abriu mão completamente do conforto, do amor próprio, da satisfação pessoal. Ele queria fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, no caso, implicava em rejeição e até morte. Para algum de nós não vai implicar em morte, mas sempre vai implicar no nível de rejeição. Sempre, quem quiser seguir a Jesus vai ser, numa certa medida, rejeitado, como ele foi, criticado, como ele foi. Isso também é cruz, foi Jesus quem disse. Quinto, Jesus aborreceu a glória humana, completamente. Lá em João capítulo 12, abre lá em João capítulo 12. João capítulo 12. Do verso 12 em diante, não dá para ler tudo com os irmãos, mas diz assim, João 12, verso 12. No dia seguinte, uma numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomaram ramos de palmeira e saíram ao seu encontro clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao rei de Israel. Que coisa! Verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. A Grécia era o centro do mundo naquela época. Filosofia, cultura, sabedoria, tudo vinha dos gregos. E os gregos queriam conhecer Jesus. Veja, a multidão veio cantando, Hosana ao que vem em nome do Senhor, ele é o rei dos judeus. Daqui a pouco, na mesma festa, tem uns gregos que aparecem e querem ver Jesus. Talvez alguém dissesse para Jesus, Senhor, agora o seu ministério está rompendo, hein? Seu ministério agora chegou no momento, no auge. Seu ministério agora vai ser reconhecido internacionalmente. Os gregos de Nova York vieram aqui. Se fosse hoje, seria Nova York. Naquela época era Atenas. Olha a reação de Jesus. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André a Filipe, e comunicaram a Jesus. É uma rede de comunicação. Respondeu-lhe Jesus. Imagina a cena. André chegou e falou, mestre, Filipe falou com André, que falou comigo, e os gregos querem te ver. Olha, eu acho que eles querem te levar para a Grécia, para Atenas. Querem te colocar numa escola de filosofia, eles querem. O negócio é sério. Qual que é a reação de Jesus? Verso 23. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Todo mundo está achando, nossa, ele vai aceitar o convite. Ele vai para a Grécia. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Você é pastor? Você quer que a sua igreja cresça? Eu já te falei que a cruz é um imã. Agora aqui tem outro fator de crescimento, morte. Se o grão de trigo morre, tem muito fruto. Se não morre, não acontece nada. Aquele que ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Olha Jesus, agora está angustiada a minha alma. Angustiada, por quê? O povo está clamando, é o rei. Os gregos querem exaltá-lo. E ele está angustiado. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Jesus abriu mão da glória. Ficou até angustiado. Porque ele sabia que aquilo tudo era uma armação do inferno para tentar desviá-lo do propósito dele.
ir para a cruz. Não tem como falar que você vive uma vida de cruz, você está atrás da glória humana. Reconhecimento, admiração. Sexto, Jesus serviu os seus discípulos. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Nosso ego deseja que todo mundo esteja à nossa disposição sempre, a cada momento, com atenção, com presteza. Mas o Espírito Santo nos desafia a negarmos tudo isso. Nós estamos aqui para servir, servir com o dom que o Senhor nos tem dado, servir com o coração perfeito, servir quem não é agradável de ser servido. Na igreja tem muito irmão querendo servir, mas ele gosta de servir aqueles que são agradáveis, não é verdade? Nós não servimos e não gostamos de servir aquele que gosta de ser servido, não é verdade? Quem que a gente gosta de servir? Eu vou servir o Júlio, e o Júlio fala: pastor, o que é isso? Não faz isso, me constrange, por favor. Aí eu quero servir, é ou não é? Mas se eu for servir o Júlio, ele falar: ô pastor, que bom que você percebeu, por favor, me sirva. Faça bem feito, não está bom aqui, não, faz de novo, por favor. Não, de novo, você errou, faz de novo. Você gosta de servir esse? Daqui a pouco você levanta e fala: está abusando de mim, carnal. Por quê? Porque nós não queremos servir a estes, só os que são agradáveis. Só queremos lavar o pé que está limpo. O pezinho limpinho, né? Aquela pele, cutícula tirada, pele fininha, você quer lavar. Mas pegar um pé do Pedrão, cheio de sujeira da estrada. Naquela época, os cavalos que eram meio de transporte, o escapamento deles era sólido e líquido. As estradas eram cheias de estrume de animal. Aquilo ressecava, virava um pó. Os discípulos andando, aquilo juntava com suor, virava uma meleca, grudava no pé, entrava no meio da unha. Já tinha o chulé próprio, misturado com aquele couro cru do chinelo, e ainda vinha aquela sujeira imunda. E Jesus pegou uma toalha e foi lavar os pés de Pedro. Pedro quase teve um ataque, falou: que é isso? Nunca, Senhor, não pode me lavar. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, então, Senhor, lava o corpo inteiro. Lavar pé sujo não é fácil. Jesus serviu. Servitude é a maior expressão da cruz. Se você nunca quer servir, querido, é porque o seu ego ainda está lá em cima, na posição de glória. Nesse ponto eu concluo o que eu queria compartilhar com você. Só quero terminar dizendo: a vida no Espírito implica em dois princípios. Quais são eles? Andar por fé e andar pela cruz. Quantos querem isso na sua vida? Deus abençoe os irmãos.